Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre árvores enárias. Eu me chamo Paulo Eugênio e vou estar acompanhando vocês aqui nesta aula. Certo? Então o que é que eu pretendo estar mostrando aqui a vocês? Então eu quero estar mostrando o que é uma árvore enária, né? Quando é que ela é utilizada, deve ser utilizada, quando é empregada em uma aplicação. E as aplicações, né? Na qual a gente utiliza aí árvores enárias. Então, iniciando aqui. Então, o que é uma árvore enária? Uma árvore enária, ela nada mais é do que uma generalização das árvores binárias. Eu trago aqui um exemplo de uma árvore binária, né, que está totalmente aqui ordenada. E à minha direita, eu tenho aqui uma árvore enária. Mas se a gente para pensar no nome enária, N, remete a alguma coisa, né? Se binária, a gente sabe que cada filho aqui cada nó vai ter dois filhos, né? Então, por exemplo, o 4 tem o 2 e o 6, o 2 vai ter o 1 e o 3, são os filhos de 2, né? E o 2 e o 6 são os filhos de 4. Se eu tenho uma árvore ternária, eu sei que cada nó vai ter 3 filhos, né? E enárias, né? Então, eu vou ter números arbitrários. Então, trouxe aqui essa representação para a gente poder entender. Então, binária, 2 áreas, né? Ternária, 3 áreas, enária, aí números que a gente vai estar utilizando de acordo com a aplicação que vamos querer implementar no nosso desenvolvimento. Certo? Então, árvores enárias. Quando utilizar árvores enárias? Uma das alternativas é quando árvores binárias não forem a melhor escolha, ou seja, quando o nosso projeto demandar aí uma grande quantidade de informação, né? Porque quando o projeto lida com um grande volume de dados, né, a profundidade de uma árvore vai crescer, né? Se a gente pensa aqui em árvores binárias, né, tem até um exemplo aqui do lado, quanto mais informação a gente inserir nessa árvore, a nossa profundidade ela vai crescer também, né? Então, ela vai se tornar cada vez mais complexa, certo? Então, alguns projetos, né, necessitam que o nó possua um número variado aí de filhos de 0 a n, né? Com n maior do que 2. Por exemplo, se a minha aplicação lá, que eu vou utilizar uma árvore enária, ela vai suprir a necessidade. Que necessidade seria essa? Seria exatamente dizer que um determinado filho, né, meu, né, da minha árvore, ele possa ter aí vários filhos, né? Um nó possa ter vários filhos. Aqui poderia ter 4, poderia ter 3, e por aí vai, né? Seria arbitrário. Então, se precisarmos de mais filhos, a árvore enária suprirá essa necessidade. Então, se um nó precisa de determinada quantidade de filhos em alguma aplicação, a árvore enária vai suprir, né, essa necessidade que a gente pode acabar necessitando, certo? Então, trago aqui duas definições para árvores enárias. A primeira definição, né, que uma árvore enária é uma árvore em que cada nó pode ter até n filhos, né? E aqui a segunda definição, que é a mais utilizada e que a gente vai adotar aqui nesta nossa aula. Então, uma árvore enária é uma árvore em que cada nó pode ter um número arbitrário de filhos, ou seja, minha árvore pode arbitrar a quantidade de filhos que eu vou ter de acordo com a aplicação que eu vou utilizar. E a gente vai entender um pouquinho mais à frente, certo? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de árvore enária, né? Suponha que queremos modelar essa seguinte árvore. Então, como é que é feita essa modelagem? Primeiro, a gente tem a nossa raiz, né? Tem a inicialização da nossa raiz. Temos os filhos. Primeiro, à esquerda vai ser o nosso primogênito, né? O filho mais velho. A gente trata assim. E na sequência, para a direita, vai ser os filhos, né, mais novos. Né? Então, o filho mais velho vai conhecer apenas esse filho, esse irmão mais próximo, assim como também esse irmão aqui só vai conhecer esse próximo irmão, certo? A gente vai entender isso aqui bem direitinho, para não ficar tão confuso. Então, como é que é dada essa representação, né? Como fica a representação de cada nó? Então, esse nó, ele vai ficar da seguinte forma, né? Uma possibilidade disso é justamente utilizar esse conceito de chave. Então, eu vou ter o meu espaço na memória, certo? Digamos que esse espaço na memória lá esteja ocupando o número 100, né? Pensando aqui numa memória. Esse aqui é um espaço dessa memória.
E aqui eu vou ter minha chave, o meu primogênito e o meu irmão. Então, qual o conteúdo que vai nessa chave? A chave é justamente esse valor aqui do meu nó, né? Do meu nó raiz. Então, cada nó vai ter uma chave, a sua chave, né? Vai ter seu espaço na memória de identificação. Então, suponhamos que a gente esteja exemplificando este nó aqui. Então, o nó número 9. Então, a minha chave, ela vai ser 9, né? Minha chave vai ser 9. E quem é o primogênito, o filho de 9? A gente vai sempre tá identificando nessa área aqui o primeiro filho, né? O filho primogênito, o que veio primeiro. Então, para 9, basta apenas ele conhecer o seu primeiro filho. Então, aqui a gente vai estar indicando, né, o espaço de memória que está sendo ocupado, né, por essa chave, né? A chave 5. Digamos aqui que ele esteja ocupando aqui, por exemplo, 1200. Então, aqui, ó, no filho vai ser 1200, que é justamente uma chave igual a essa, né? Só que com a chave 5, né? Que é a que a gente está representando aqui, que é o primeiro filho. Então, nesse caso aqui, desse primeiro nó que a gente está colocando, esse nó raiz, né? Eu vou identificar o primeiro filho, está na posição 1200, né? Aqui, só para a gente conseguir abstrair melhor. E o seu irmão. Então, o 9 tem irmão, né? Para cá eu tenho algum irmão? Não tenho nenhum irmão. Então, esse valor aqui, ele vai ser nulo, porque não tem nenhum irmão à minha direita. A gente vai entender um pouquinho como é que vai ficar isso bem resumidamente agora, né? Então, essa árvore ela vai ficar da seguinte forma. Então, tenho aqui a minha árvore, que ela vai ser representada dessa maneira aqui, por lixas ligadas, né? Então, como eu falei, né? Cada nó ele vai ter o seu espaço na memória, né? Que está representado aqui, eu deixei aqui em cima. E a gente vai estar interligando aqui para a gente entender. Ou seja, o 9, né? A minha chave 9, ele vai indicar o meu primogênito, o primeiro filho, né? Quem é o primeiro filho de 9 aqui? Né? A chave 5. Então, esse espaço de memória de 5 aqui é o 2110. Então, esse 2110 vai estar aqui nesse espaço do primeiro filho, né? Que a gente viu no slide anterior. E o 9, ele tem irmão? Ele não tem irmão. Então, aqui, ó, vem para vazio, certo? Então, preencheu aqui o nó pai. A gente nota que ele não vai ter essas ligações aqui para todos os filhos. Então, ele vai ter a ligação somente para o primeiro filho primogênito. E a partir do primogênito que ele vai interligar aí os outros irmãos, né? Os filhos do nó raiz, aqui nesse caso. Então, aqui preenchendo o 5, como é que ficaria? A gente olha para cá, nosso nó aqui, nossa subárvore aqui da raiz. Quem é o primeiro filho de 5, né? Vai ser o 4. Então, qual a posição na memória que o 4 está ocupando? Está ocupando a posição 13 e 48, certo? Então, a gente vai preencher aqui, ó, 13 e 48, que é o primeiro filho de 5. O 5 tem irmão? O 5 tem irmão. Quem é o irmão de 5? O irmão do 5 aqui é o 3. Então, a gente vai preencher o espaço de memória aqui do 3. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no próximo irmão, né? O próximo irmão vai receber aqui o 2020, que é justamente o espaço de memória do 3, certo? Então, preencheu aqui, a gente pode escolher qual a gente vai estar implementando. Então, vamos seguir aqui a sequência, né? A gente preencheu aqui o 4, né? A gente sabe quem é o 4, né? Que é filho do 5. E a gente vai perguntar, o 4 aqui, ele tem filho? Não tem filho, olha só que legal, ele não vai ter filho. Então, se não tem nenhum filho, esse valor aqui do primeiro filho, ele vem como nulo, certo? Mas o 4 tem irmão? Tem irmão. Tem um 8 e 1 de irmão. Mas lembrando, a gente só vai adicionar aqui nesse campo de próximo irmão aqui, do irmão do primogênito, né? O próximo irmão mais próximo. Então, não vai ser o 1, vai ser o 8. Então, vou indicar aqui o espaço de memória que está sendo ocupado pela chave 8. E aqui chegamos no 8. O 8, ele tem filhos? Também não. Então, vai ser nulo, né? O seu filho vai ser nulo, o primogênito vai ser nulo. E ele tem irmão? Sim, ele tem irmão. Quem é o próximo irmão do 8? Vai ser o 1. Então, a gente vai preencher o espaço de memória que representa um 1. E veja só, o 1 tem filho? Também não tem. Tem irmão? Tomar bastante cuidado aqui, ó. Apesar de estar no mesmo nível, esses nós aqui, o 4, 8, 1, eles são filhos do 5, né? E o 7 e 6 são filhos do 2. Então aqui, ó, o 1, ele não tem próximo irmão. Então esse valor aqui é nulo. E da mesma forma a gente vai preenchendo todos os outros, né? Aqui o 3 não tem filho, certo?
ele não tem nenhum filho, então a gente define aqui esse valor como nulo, mas tem um irmão, que o irmão é o 2. Então a gente coloca aqui o espaço de memória, né, ocupado pelo irmão, né, o 2233. E esse irmão aqui, esse 2 aqui, ele vai ter filho? Então tem um filho, o 7. O 7 vai ser representado, né, pelo espaço de memória. E o 7, o 7 vai ter irmã, vai ter filho, o 7 não vai ter filho, então valor vazio. Vai ter o próximo irmão, né? Ele tem um 6 como próximo irmão, então ele vai apontar aqui para o espaço de memória que está o 6. No 6 também eu não vou ter nenhum filho, vazio, e também não vou ter nenhum irmão à minha direita, né? Não vou ter mais nenhum próximo irmão aqui. Então vai ser vazio, certo? E depois do 2 aqui eu não tenho mais nada, também não tenho mais nenhum irmão, esse valor vai ser vazio. E aqui a gente monta a nossa árvore enária, a nossa representação, né? Ela fica dessa seguinte maneira. Então, o que é que eu pretendo mostrar, né? O que é que a gente vai ver aqui durante essa aula? A gente vai ver aqui a inicialização, né? Como é feita essa inicialização dessa árvore enária, o processo de inserção, exibição e busca, certo? Deixei busca pelo final, mas não vai afetar de nenhuma forma o nosso aprendizado. Então, vamos iniciar aqui. Trago para vocês a estrutura, né, que a gente vai utilizar em todo a nossa árvore enária, né? Aqui é trecho do código que a gente vai ver no final, essa implementação que foi feita. Então, eu trouxe aqui para adiantar esse processo e a gente está entendendo como é que é feito essa questão de árvore enária. Então, a princípio aqui, né, eu vou estar definindo aqui o que eu vou utilizar, né? Eu estou definindo aqui os valores de true, false, booleano, tipo de chave. E aqui eu inicio aqui as minhas informações, ou seja, aqui eu tenho as minhas definições, aqui à direita eu vou guardar aqui minha chave, né? E aqui vão os outros dados também, né? Que vai ser utilizado durante o código, né? Tá aqui embaixo, deixei comentado. E aqui meus ponteiros, né? O ponteiro para o primeiro filho e o ponteiro para o próximo irmão, que foi aquilo que a gente viu lá na nossa chave, né? Tem aqui a nossa chave, né? Chave. Aqui, o primeiro filho, né? PF, primeiro filho. E aqui o próximo irmão, né? PI, próximo irmão. Então aqui são os ponteiros para ele, né? Para iniciar, né? Então, como é que a gente inicializa aí, né, essa árvore enária? Então, para inicializar, temos que primeiro criar um nó na memória, né? Então, essa inicialização se dá da seguinte maneira. Vamos aqui abstrair, né? Trazer para a gente aqui, né? Como é que é composto cada nó daquele, né? E aqui, esses quadradinhos como se fosse o nosso espaço de memória. Então, uma árvore binária, né? Qualquer elemento a gente inicializa como null, né? A gente vai inicializar primeiro como null. Mas aqui a gente precisa saber primeiro quem é o pai. Então vamos lá. Acabei não mostrando, né? Então, não exemplificando. Mas aqui ele vai criar um ponteiro para o pai. Ele vai mostrar, né? Ele vai precisar dizer quem é o pai, né? Para poder inicializar essa minha árvore. Então eu vou alocar aqui, né, um espaço de memória, né? Eu vou alocar aqui um espaço de memória para o meu ponteiro, né, da minha raiz. Então, aloco aqui o meu primeiro filho com valor vazio, o próximo irmão também com valor vazio, e coloco o valor da minha chave, né, e retorno esse endereço, certo? Então, aqui, quando eu for chamar, né, eu crio um ponteiro R para inicializar a árvore passando aí o valor da chave. Então, eu crio aqui esse ponteiro R, né, para inicializar. E a nossa árvore viu lá no outro exemplo que a gente inicializa ela com 9. Então aqui a gente vai definir um espaço de memória no qual a gente vai alocar aqui as nossas informações, certo? Então, como eu falei, ponteiro. E o processo de inicialização é bem simples, né? A gente viu aí que é tranquilo de se inicializar uma árvore enária, né? Praticamente a gente vai alocar um espaço na memória, vai identificar o nó raiz, né, o nó pai, né, vai selecionar um espaço de memória para ele e vai dizer que vai também, né, mostrar, vai colocar tanto o primeiro filho como null, né, os espaços lá como null, e o irmão também como null, como vazio.
Então, o processo de inserção, né? A gente precisa que nesse processo de inserção, né, a gente tem praticamente 3 elementos, né? O ponteiro da raiz, né? A nova chave e a chave pai. Então, primeiro, a gente busca a chave na árvore, né? Para, de certa forma, achar um nó que vai conter essa chave. Então, a gente verifica aí se o pai já existe ou não, né? Se o pai, de certa forma, não existir, a gente vai retornar falso, né? Não vai ter como mostrar alguma coisa nesse sentido. Então, se não existir, não tem como a gente inserir nada na árvore se não existir um pai, certo? Não tem como. Então, vai retornar um valor falso. Então, feito isso, né? Verificou se o pai existe, né? Ele vai inicializar esse pai, né? Então, ele vai criar um nó, né, para o filho na memória. Então, ele vai criar um nó para esse filho. Depois, ele vai verificar, né? Se esse é o primogênito desse pai, né? Se esse filho aí é, de certa forma, o primogênito. E aqui ele compara, né? Se já houver, né? Se tiver, se o pai, de certa forma, não tiver um primogênito, né? Ele vai definir o seu filho como primogênito, né? Então, ele vai definir aí, ele vai receber o seu primeiro filho. Mas aí, né? Se ele já tiver um filho, ele só vai reconhecer o mais velho. E o ponteiro, né, ele vai sempre mandar ele adicionar aí no próximo filho. E irá correr até o último filho. E o filho, né, só entra com o próximo irmão. Então aqui, ó, nesse caso, ele vai, se ele encontrou, de certa forma lá, um primogênito, né, desses filhos desse nó pai, né, desse nó raiz, se já tiver um primogênito, ele vai para o próximo irmão, vai estar percorrendo aí. Então, a gente vai até o último filho. E feito esse processo aqui, né, a gente chegou até o último espaço onde o filho não teria um próximo filho. O que eu quero dizer com isso aqui, a gente tem várias chaves, né, para não ficar tanto confuso, né. Aqui eu tenho a chave. Aqui eu tenho a chave do nó pai, certo? Esse aqui é o meu pai, certo? Nó pai. E aqui eu vou indicar o primeiro filho. Então ele vai apontar para cá. Só que ele já tem outros irmãos, né? Então ele vai verificar essa informação. Se não houver o primeiro filho, ele vai se tornar o primeiro filho. Então aqui no pai ele vai apontar para o primeiro filho. Caso haja algum filho, ele vai, né, apontar sempre para o próximo, né? Na verdade, o primogênito ele vai apontar para o próximo filho, né? Então aqui ele vai sair apontando. Então ele vai apontar até chegar um momento que no último filho que ele esteja apontando, né, aqui esteja nu. Então se está nu, ele vai inserir esse novo filho, né? Novo filho. E aqui vai passar de nu para o valor de memória que esse novo filho vai estar ocupando. E aqui ele vai encerrar esse processo. Então ele vai percorrer aqui quantas vezes for necessário até encontrar o último filho, né? E atribuir esse dado que a gente está inserindo como último filho. Então aqui ele coloca, né, o nó, né, como irmão mais novo, feito todo esse processo que eu falei, né? Ele vai colocar como irmão mais novo. E aí ele retorna verdadeiro. Então todo esse processo aqui, né, a parte da busca, que ele vai percorrer a chave lá para identificar a raiz, ele vai ter uma complexidade aí de O log de N, né? E o ajuste dessa chave aqui, né, até ele encontrar o seu local ideal, né, do filho, vai ser aí O de N, certo? Então, como é que é feito esse processo de exibição, né? Vamos prestar atenção aqui para a gente poder se ligar na ideia dessa exibição. Então, aqui no meu código, eu vou iniciar o meu ponteiro raiz, certo? Vou indicar aqui, né? Vou exibir a minha árvore, montando um ponteiro aqui na minha raiz, certo? Vou verificar se essa minha raiz aqui ela é nula. Então, se a minha raiz é nula, eu vou retornar. Ou seja, eu não tenho nada o que fazer aqui, né? Então, preciso, para exibir, ter alguma coisa. Então, se ela não for nula, eu vou imprimir o valor dessa raiz, né? E vou abrir parênteses. Então, vou colocando aqui, ó, o valor da raiz, né? A minha chave da raiz, que é 9. E vou abrir um parênteses.
Então esse aqui eu vou estar fazendo o processo de exibição dessa minha árvore enária. Feito isso, eu vou criar um ponteiro, né, para o meu primogênito, né, o primeiro filho, né? Então eu vou colocar um ponteiro, que é o primeiro filho aqui de 9. O ponteiro aqui vai para o 5, né, chave 5. Então vai ser o meu primeiro filho. E olha só que interessante. Aqui eu vou comparar, né? Vou perguntar se há, né, nesse espaço aqui, no 5, se há alguma coisa, né? Então, enquanto houver alguma coisa aqui, ele vai exibir, ele vai chamar essa outra instrução aqui, né, uma recursividade. Eu vou até mudar a cor para a gente destacar melhor isso aqui. Então, enquanto houver, né, esse processo do while, enquanto houver esse meu ponteiro aqui para o primogênito, eu vou exibir a árvore novamente. Então, eu vou passar esse 5 aqui como sendo a minha raiz, ele vai ser o ponteiro raiz, certo? Então, eu vou exibir a árvore novamente e vou iniciar novamente o processo, né? Então, feito isso, o meu ponteiro saiu de 9 e veio aqui para a minha chave 5, né? Meu nó 5 aqui, o nó filho do 9, né? Mudei de cor porque ele chama aqui uma função recursiva, né? Ele vai ser outra função que vai estar executando aqui dentro. Então, o que é que acontece aqui? Eu vou fazer todo o processo novamente. Vou verificar se esse nó aqui ele é vazio, né? Se a minha raiz é nula, se ela é vazia. Então, vou verificar. Se for vazia, ela vai retornar. Se não, eu vou imprimir o valor dela, né, juntamente de uma chave. Então, imprimir aqui o 5 e abrir o parênteses, né? Feito isso, eu coloco o meu ponteiro no primogênito aqui dessa minha raiz. Quem é o primogênito daqui agora vai ser o 4. Então, eu vou adicionar um ponteiro aí no 4. Da mesma forma com que foi feito no 5, eu vou verificar se há alguma coisa aí no meu primogênito, né, no meu filho. Então, enquanto houver alguma coisa aqui, né, que vai estar aqui justamente o 4, a minha chave, eu vou exibir a árvore novamente. Então, aqui eu vou chamar outra função recursiva e ele vai começar o processo novamente. Então, ele vai exibir o meu ponteiro, né, na minha árvore, que vai ser a minha raiz agora, e vou verificar se essa raiz se ela é vazia, né? Então, se ela não for vazia, eu vou retornar aqui para mim o valor de 4, né? Vai imprimir para mim 4, né? Acabou aqui. Vai imprimir esse valor 4 e vai criar um novo ponteiro, né? Um ponteiro para o filho, né? Note que, apesar de não ter filho, eu vou criar um ponteiro para o primogênito, né? Para o primeiro filho. E veja só, né? Aqui ele vai perguntar: há um filho aqui, né? Há um primogênito, há o ponteiro P, né? Há alguma coisa nesse P? Aqui vai ser vazio. Então, no momento que ele é vazio, né? Ele não vai iniciar essa instrução. Então, ele vai simplesmente imprimir, né, esse fechamento de chave. Então, feito isso, ele vai imprimir aqui a chave e acabou aqui nas primeiras recursão. Então, esse ponteiro P vai sair. A minha instrução vai voltar agora, né? O meu ponteiro raiz vai voltar para o 5, né? E o meu P vai passar para o próximo filho, né? Então, o próximo P igual ao próximo irmão. Ele vai passar aqui para o próximo irmão, que vai ser 8. E da mesma forma, vou chamar a função recursiva para fazer todo o processo, né? Opa, passei aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse 8, ele vai receber aqui, né, o seu ponteiro de raiz, né? Vou definir o P, né? Na verdade, vai vir o 8, né? Ele vai imprimir aqui, né? Ele vai verificar se é vazio. O 8 não é vazio, então vou imprimir aqui, eu vou imprimir o 8 com a chave, né? E abrir a chave. E na sequência, eu vou verificar, né? Criar um ponteiro P. E verificar se tem alguma coisa nesse P, né? Enquanto houver alguma coisa em P, ele vai fazer todo aquele processo de novo. Então, como aqui não há nada em P, ele vai simplesmente, né, fechar esse meu nó, certo? Então, fechou o P e vou fazer novamente aquele processo. Então, apago aqui meu ponteiro. O ponteiro novamente que aparece vai ser o de 5, só que esse P aqui, ele vai sumir, né? E esse P, ele vai passar a ser o 1. Então, passando a ser o 1, né, ele vai lá para a função recursiva novamente, ele vai adicionar um ponteiro novo para esse 1, vai verificar se ele é vazio, 1 não é vazio, então ele vai imprimir o valor de 1,
vai abrir a chave e vai criar aqui um ponteiro, né? Ponteiro P, né? Para o primogênito de 1. Então ele vai verificar, existe alguma coisa aqui para ele fazer outra função? Não existe. Então simplesmente ele vai fechar aqui o meu nó 1, certo? Beleza, chegou aqui nessa parte. E agora, Paulo, o que é que a gente vai fazer? O que é que ele vai trazer para a gente? A gente tem o P no 4, o próximo irmão dele depois passou para o 8, depois veio para o 1. E agora, esse P, ele vai vir aqui para o vazio, né? Como se estivesse apontando para um próximo irmão aqui, certo? Então, apesar de não ter nada, ele vai ter o apontador aqui para esse próximo irmão. Então, veja só. Quando ele identificar esse P aqui, né? Quando chegar aqui nessa parte do meu código, esse P, ele vai verificar se há alguma coisa aqui. Como não há, ele vai fechar essa minha chave aqui. Então, eu fechei aqui os filhos de 5, certo? Então, o que é que acontece? Todo esse nó, né, todos esses meus apontadores, eles vão sair. Eu acabei esquecendo de tirar aqui do slide, né? Então, abstrair que eles saíram daqui. Esse meu, esse apontador aqui, ele vai vir voltar para o 9, certo? Esse meu ponteiro, né? Ele vai voltar para o 9. E esse P que estava no 5, agora vai vir para o 3, certo? Esse P veio para o 3. Certo, no momento que ele vem por 3, o que é que acontece? Ele vai chamar, né? Ele vai verificar esse 3 aqui, ó, ponteiro P. Ele vai verificar se é vazio. Então, há um ponteiro aqui, né? Não vai verificar se é vazio, né? Vai verificar o ponteiro, né? Se há alguma coisa. Então, enquanto houver P aqui, ele vai chamar, exibir a árvore novamente. Então, ele vai lá em cima, vai criar um ponteiro raiz para esse 3. Depois de criar, ele vai verificar se essa minha raiz aqui 3 é vazia, como não é, ele vai imprimir aqui, né? Essa minha raiz, seja 3. Tá um pouco ruim meu computador, um 3. E vai abrir a chave. Certo? Abriu a chave, eu vou criar aqui um novo ponteiro para o primogênito desse 3. Só apagar aqui para facilitar a nossa compreensão. Então, após criar esse ponteiro para o P, ele vai entrar no mesmo processo. Ele vai verificar se tá, enquanto houver aqui o P, né, o filho, ele vai executar, ele exibir a árvore novamente. Então, como aqui não há nada, ele vai simplesmente imprimir, né, a chave fechando aqui o meu 3. E novamente o ponteiro aqui, né, vai voltar, né, para o ponteiro raiz. E o meu P vai agora para o próximo irmão. Então esse P agora vai apontar aqui para o 2. Então ele apontando para o 2 vai fazer o mesmo processo, né? Então enquanto houver alguma coisa aqui, né, enquanto houver P, ele vai chamar a função recursiva, né, exibir a árvore novamente. Então vou definir aqui o 2 como sendo raiz. Vou imprimir esse valor dessa raiz, né? Então vou colocar aqui 2. Vou abrir essa raiz. E vou colocar o ponteiro, né, para o primeiro filho. Então, ponteiro P vai vir para cá. E aqui ele vai chamar a função novamente. Vai verificar se há alguma coisa aqui no P. Se houver, né, como há aqui o 7, então ele vai chamar a raiz, né, vai criar um ponteiro para o 7. E vai imprimir aqui o valor de 7, né? Então, vai imprimir aqui o 7. Vai abrir a chave. Essa minha chave está ficando um pouco ruim aqui, mas vai dar certo. Só apagar aqui e fazer melhorzinho. Então, vai abrir aqui a chave. Vai colocar o ponteiro aqui, né, para o primogênito de P. E o que acontece? Que é vazio, não tem, então ele vai fechar
essa chave, né? E vai voltar novamente, né, para o 2, né? O ponteiro lá vai voltar, né, que antes estava aqui no 7, ele vai voltar agora para o 2. Então, o ponteiro voltou para o 2, né? O meu P agora vai estar apontado, né? O meu próximo irmão vai estar apontado para o 6. Então, no momento que eu vou apontar aqui para o 6, eu vou repetir o mesmo processo que a gente já fez. Então, o meu 6 recebe um ponteiro de raiz, verifica se essa raiz é nula, vou imprimir esse valor, né? Então, vou imprimir aqui 6, abrir a chave, aí vou definir aqui um ponteiro P para o primogênito de 6, né? Ponteiro P. Então, como não há nada nesse ponteiro, né? Ele retorna simplesmente fechando o P. Certo? Então, aqui eu encerro essa parte desse ciclo, né? Dessa exibição. Mas veja só, eu encerrei aqui, mas ainda ele vai apontar aí, né, o P para um próximo irmão, né? Que a gente já viu, né? Ele vai apontar o P aqui, ó, para um próximo irmão. Que a gente viu que não tem. Então, quando não existe nada, né, nesse P, ele fecha novamente. Então, aqui a gente está fechando, né, o nosso 2. Então, voltou aqui, esse ponteiro, ele vai sair daqui. O meu ponteiro raiz vai sair do 2, vai voltar para o 9. E o 9 vai verificar se há aí um novo irmão, né? Se ainda há um outro irmão, não, se há um outro filho. Então, o ponteiro aqui, ele vai vir para essa posição. Então, como não há nada aqui, né? Esse irmão é vazio. Então, ele vai simplesmente fechar, né? Vai imprimir e fechar. Então, para ficar um pouco melhor, tá aqui o gabarito, né? Para a gente entender como é que é feita a saída. Então, resulta da seguinte maneira. A gente vê aqui que os filhos de 9 são 5, 3 e 2, né? 5 vai ter como os filhos 4, 8 e 1, né? Que são, não tem filhos, né? Eles. O 3 também não tem filho. E os filhos de 2 vai ser 7 e 6, né? Então, tá toda a representação aqui nessa exibição de saída, certo? Então, a complexidade desse processo de exibição é O de n ao quadrado. Então, a árvore de busca, né? Finalmente chegamos aqui à parte de busca, né? A parte de busca dessa instrução, né? Que eu deveria ter falado primeiro, mas eu deixei para o final aí, para a gente ficar com um pouco dessa curiosidade. Então, primeiramente, né? A gente vai ter um ponteiro de busca, né? Que vai buscar aí o tipo da chave, a raiz. Então, a função que busca a chave vai receber a chave, né? Que vai buscar, né? E o ponteiro da raiz. Praticamente ele vai varrer, né? A árvore inteira. E uma particularidade, né, que em árvores binárias, né, sabíamos aí que os maiores estavam de um lado e os menores do outro. Diferente aqui da enária. Então ele vai varrer tudo para poder identificar. Certo? Então aqui efetuamos a busca na raiz, né? Então eu vou fazer uma busca na raiz, né? Se a raiz não existir, ela é vazia, né? Então sem raiz não vai ter nenhum elemento. Então se não encontrar nenhuma raiz, é impossível encontrar alguma coisa se não encontrar pelo menos a raiz. Se não encontrar, vou olhar os filhos, né? Então, se não está na raiz, eu vou sair procurando nos filhos. Então, eu vou olhar essa chave, né? Não estiver na raiz, eu vou sair descendo, né? Essa minha árvore, buscando os filhos dos meus filhos e por aí vai. Então, se a chave estiver na raiz, eu retorno ela. Então, se não, eu vou procurar dos seus filhos. Então, olhamos no filho, né? O ponteiro P ele vai para o primeiro filho da raiz e a gente vai verificar, né? Esse ponteiro P. E aqui a gente vai, né, executar essa busca. Né? Para cada filho buscaremos na subárvore de que ele é raiz. Então, para cada um desses, né, eu busco a chave na subárvore que tem como raiz esse meu filho. Né? Um exemplo aqui que eu faço a busca pelo elemento na árvore que está em P. Se me retornar um ponteiro válido, né, beleza. Se não for nulo, eu retorno ele. Do contrário, eu vou para o próximo irmão e por aí vai, né? Se não encontrar, eu vou para o próximo irmão. Se não encontrar, eu vou para o próximo irmão. E se de fato eu não encontrar, é porque realmente ele não está lá, né? Então, eu retorno aí o valor nulo. Se não encontrar o pai e nem seus descendentes,
com certeza essa informação não vai estar aqui. Então a complexidade dessa busca aqui é O log de N. E a exclusão, né? Chegou a parte da exclusão que eu deixei aqui como um bônus, né? Não falei que lá na frente, na verdade lá atrás que ia mostrar alguma coisa, né? Porque na verdade a exclusão ela dependerá do contexto em que será usada, né? Pode até de certa forma não ser necessário. Então temos que decidir o que fazer com os nós filhos, né? Do nó excluído. Então serão adotados por alguém, eu vou morrer junto. Por exemplo, eu tenho esse nó aqui, né? Esse nó 2 e de repente tem um nó 3, um nó 4. E esse nó 4, ele tem um nó 5 e o nó 6, que são seus filhos. Só que eu quero excluir aqui esse nó 4, né? E o que é que vai acontecer? Quando eu excluir esse nó 4, esse 5 e 6 aqui será perdido também. Esse 5 e 6 será adotado pelo 2, ele vai passar para o 3, então vai depender muito aí da aplicação. Por que eu falo isso vai depender da aplicação? Porque eu trago até como um exemplo aqui de aplicações que são utilizadas, né? É o fato de um diretório de computador. Por exemplo, se eu abro o meu Windows Explorer aqui, né, para todo mundo ver, ele vai mostrar para mim os meus diretórios. Então, cada parte dessa aqui vai ter N arquivos, uma variedade enorme de arquivos, certo? Então, na minha área de trabalho, tem vários arquivos. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu computador e excluo aqui, por exemplo, meus documentos, ele vai deletar todo mundo que está dentro do documento, né? Então, ninguém vai herdar essas informações. Assim também como diretivas de grupo, né? Que é utilizado aí no Active Directory, né, no sistema de gerenciamento de usuários aí da Microsoft Windows, né? Do Windows Servidor, trazendo aqui para vocês. Então, essa é uma questão que a gente vai acabar dependendo muito da aplicação qual vai ser inserida, né? Essa exclusão vai depender muito do seu contexto. Então, eu vou herdar aquelas informações, por exemplo, eu quero excluir um determinado usuário, mas quero que os dados dele sejam mantidos, né? Então, essa é a ideia. Então, as aplicações de árvores enárias se aplicam a muitas coisas, né? A sistemas de diretórios de arquivos, a sistemas de políticas de grupos, sistemas bancários, né? Um grande exemplo por exemplo, tem as contas do banco, né? Tem a conta poupança, temos as contas empresariais, elas podem ser do mesmo banco, pode ser de uma agência personalizada, desse mesmo banco, então vai ter as suas pastas, né, divididas. Então, são criadas aí, são utilizadas essa questão de árvores enárias, né? Como também nos diretórios, né? Se talvez não tenha ficado claro, então posso ter de repente posso ter uma pasta que vai ter N pastas filhas, né? As subpastas delas, né? Que vão ser criadas juntamente. Só que as mesmas podem estar sendo utilizadas nesse mesmo sistema de árvores enárias, né? Então eu vou ter uma pasta lá com várias subpastas, né? Não vou ter uma pasta somente binária com 3 pastas, ou com 2 pastas, ou com 3 pastas. Então, dito isso, né? Eu encerro aqui essa apresentação e vou mostrar para vocês aqui a aplicação aqui que foi feita em C. Então, o código é todo aquele que a gente já viu, né, as definições, né, a biblioteca e tudo mais, que a gente já viu ao longo da apresentação. E a ideia aqui é justamente montar aqui essa exibição, né, da minha árvore enária. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando o meu nó raiz, né, o nó raiz vai ser o 9, certo? Eu vou criar esse nó raiz e vou atribuir os seus filhos. Então, né, o que é que esse programinha aqui ele vai fazer, né? Esse algoritmo aqui ele vai fazer. Então, eu vou atribuir aqui o 5, o 3 e o 2 sendo filhos diretos de 9, né? Sendo filhos de 9, né? Filhos diretos não. Sendo filhos de 9. O 4 e o 8 sendo filhos do 5, certo? E o 1, o 7, o 1 sendo filho do 5, né? Na verdade, o 4, o 8 e o 1 sendo filho do 5, o 7 e o 6 sendo filho do 2. Então, é praticamente a representação da nossa árvore, né, que a gente viu lá no nosso slide. Só voltar aqui para você, para a gente poder entender aqui como é que fica a disposição, né? Se eu sair aqui para mostrar, certo? Então aqui, né? Então é praticamente isso aqui, ó. Vou ter o 9,
Quem são os filhos de 9? 5, 3 e 2, né? São os filhos de 9. 4, 8 e 1 são os filhos de 5. O 3 não tem filho. E o 2 tem um filho 7 e 6. É justamente isso que eu estou reproduzindo nesse algoritmo, certo? Poderia colocar aqui também coisas diferentes. Não é necessário também representar daquela forma. Então, no momento que eu executar aqui essa instrução, ele vai exibir justamente aquele resultado que a gente teve, né? Então eu vou executar aqui, certo? Ele vai mostrar para mim, né, justamente aquele valor, né? 9, quem são os filhos de 9? É 5, né? Vai ser o 3 e o 2. Então quem são os filhos de 5? Os filhos de 5 vai ser o 4, o 8 e o 1. O filho de 3, 3 não tem filho. E quem são os filhos de 2? O 7 e o 6. Que foi aquilo que a gente definiu. Mas olha só que bacana, né? Eu não vou encerrar isso aqui de propositamente, né? E vou tentar compilar novamente, ou seja, ele vai tentar criar novamente esse nó raiz aqui, número 9. Só que esse nó já existe, então não tem como ele criar. Então eu vou aqui em executar, eu vou compilar esse código e ele vai dar um erro. Pelo menos era para ter dado, né? Mas não deu. Não, vamos criar aqui com outro valor, na verdade, né? Tá aqui definir como 8, né? Digamos aqui que... Ou melhor, vou botar aqui como 10. Definir isso aqui como 10. Definir isso aqui como 10. Então, como já foi inicializado lá e o programa não foi encerrado, ele vai apresentar um erro para a gente, né? Dizendo que essa posição de memória já está ocupada. Veja só que bacana. Eu vou compilar. Né? Ele está compilando aqui. Então, ele apresentou um erro, né? Porque a posição de memória já está ocupada lá pelo 9, né? Então, se a gente executar aqui, ele vai exibir novamente aquele mesmo resultado, né? Do 9. Então, para que eu consiga, na verdade, executar essa minha alteração que eu fiz, eu tenho que encerrar, né? Tanto esse como esse. Encerrei. E aqui eu vou em executar e compilar. Aí, dessa forma, ele vai aqui criar, né? Essa minha nova raiz aqui. A minha raiz é 10 agora. Então, executar aqui, ele vai trazer para mim aqui o valor 10. Apareceu só o 0, né? Ele comeu 1 aqui. Então, 10, os filhos de 10 vai ser esses aqui. Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido, né? Árvore enárias é um assunto que traz tantas outras árvores, né, que eu não vou me estender muito a falar, porque cada árvore tem suas particularidades, né, tem a árvore enária tree, tem a árvore enária de pesquisa, a árvore enária de espalhamento balanceado, são infinidade de árvores enárias que são interessantes, né, da gente estudar, mas que devido ao pouco tempo que a gente tem, não seria tão legal a gente falar de maneira corrida sobre essas árvores. Mas espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esses conceitos básicos sobre árvores enárias. E eu fico por aqui. Até mais. Um forte abraço a todos.